Bom dia, pessoal! Professor Eduardo Silva aqui, professor de matemática, começando um assunto novo agora, tá? Nessa aula a gente vai iniciar o princípio multiplicativo de contagem. Eu coloquei parte 1 aqui porque nós vamos dividir em duas aulas, tá? Esse é o princípio multiplicativo de contagem básico, é aquilo que a gente não precisa se preocupar tanto, é só fazer a multiplicação sem medo de ser feliz, tá? E depois, na outra aula, a gente vai usar o princípio multiplicativo de contagem, porém com algumas regrinhas, algumas exceções, algumas regrinhas que precisam ser seguidas e ficar atento antes de sair multiplicando tudo, tá bom? Então, por isso que eu resolvi dividir em duas aulas. Nessa primeira parte aqui é super tranquilo, são 4 situações que eu trouxe para vocês e a gente vai identificar quando que a gente vai utilizar. Obviamente, gente, que eu vou passar para vocês dos dois jeitos. Eu quero que vocês entendam como que surgiu o princípio multiplicativo, o porquê que a gente sai multiplicando, tá? Através da árvore de possibilidade. Então, eu vou fazer a árvore de possibilidade, mas na hora da prova, por favor, você não vai fazer a árvore de possibilidades, tá? Você já está vendo aqui em 4 situações que dá certo. Então, é só fazer o princípio multiplicativo. Vamos lá. Na primeira situação, eu tenho o seguinte, ó. Uma lanchonete está oferecendo a promoção de um combinado de sanduíche e bebida. Tá? Então, tem aqui, ó, sanduíche e bebida. Por R$ 14,90. Esse é o preço pago por esse combinado, beleza? Há 4 opções de sanduíches e 2 opções de bebidas. Então, nós temos 4 opções de sanduíche e 2 opções de bebida. A escolha do cliente. A palavrinha-chave de quando você vai usar o princípio multiplicativo. De quantas maneiras diferentes um cliente pode escolher um sanduíche e uma bebida. Veja, se nós estamos trabalhando com 2 opções e a pergunta é maneiras diferentes sobre essas 2 opções, obviamente a gente vai usar o princípio multiplicativo. Deixa eu fazer a árvore de possibilidade para você ver que dá certo o princípio multiplicativo, tá? Imagina aqui que eu tenho, vou colocar SA de sanduíche, certo? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 opções de sanduíche. E eu tenho 2 opções de bebidas, ó. Vou colocar o Bzinho aqui de bebida e outro Bzinho de bebida. Veja. Então, eu posso combinar esse sanduíche com essas 2 bebidas. Eu já tenho 2, certo? Eu posso combinar esse outro sanduíche também com mais 2 bebidas. Então, eu já tenho aqui 4 combinações. Depois eu posso combinar esse outro sanduíche com mais as 2 bebidas e, por fim, esse sanduíche com mais as outras 2 bebidas. Tá? Perceba que então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinações. Isso daqui eu fiz pelas árvores de possibilidades. A gente só está ligando ali. Logo, eu posso concluir que eu posso utilizar o quê? O princípio, princípio multiplicativo, tá? Se eu tenho 2 possibilidades, eu multiplico as 2 possibilidades. Eu tenho 4 sanduíches e 2 opções de bebida. 4 vezes 2, 8 possibilidades. Beleza? Fechou? Viu como que é fácil? Professor, esqueci o princípio multiplicativo, fico na dúvida, inseguro. Faz a arvorinha aqui, ó. Nós temos aqui a árvore de possibilidades que vai dar do mesmo jeito. Mas o princípio multiplicativo está aí para facilitar, certo? Vamos para a situação 2. Ó, Flávia vai ao cinema com sua melhor amiga e para escolher a roupa que usará, ela separou 2 saias, uma azul e a outra verde. Ó, então eu tenho 2
opções de saias, certo? Uma azul e a outra verde. E 3 blusas, que é uma florida, uma listrada e outra rosa. Ó a palavrinha mágica aqui, ó. De quantas maneiras diferentes Flávia poderá se vestir usando uma saia e uma blusa. Vamos fazer a arvorinha da possibilidade? Veja, isso daqui eu vou fazer em forma de tabela. Por exemplo, ó, saia e blusa, certo? Eu vou fazer dessa forma só para vocês identificarem. Aqui, ó, na coluna aqui, na linha de cima, eu estou usando saia. As saias são quais? Saia nós temos azul e nós temos a saia verde. Beleza. Aqui nas blusas nós temos 3 tipos: as floridas, as listradas e as rosas. Então, vamos fechar aqui, ó, bem retinho, né? A primeira possibilidade que nós temos aqui ela é usar uma blusa florida com uma saia azul, tá? A outra possibilidade, continuando usando a blusa florida, é usar com a saia verde. Depois ela pode usar uma blusa listrada com a saia azul. Ela pode usar uma blusa listrada com a saia verde. Ela pode usar uma blusa rosa com uma saia azul. E ela pode usar uma saia rosa com uma saia, né? Saia verde. Rosa, verde, listrada, azul, listrada. É meio, sei lá, né, gente? Um pouquinho meio brega, mas vamos lá, uma situação. Vamos ver quantas possibilidades que ela tem para se vestir, ó. Vamos lá. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Isso aqui eu fiz pela árvore das possibilidades. Professor, de quantas maneiras diferentes? Eu tenho opções, eu já posso usar o princípio multiplicativo? Deve. Não perde tempo, não. Princípio multiplicativo. Ó, o pessoal fica falando assim, nossa, a letra sai feia aí, hein? Eu estou usando aquelas mesinha digital, sabe? Luzinha. E aí sai desse jeito mesmo. Mas vamos lá. Quantas opções de looks nós temos? Ela está trabalhando com saia e está trabalhando com blusa. Então, eu tenho 2 tipos, tá? Na primeira opção, eu tenho saia azul ou verde, então 2. E na segunda opção, eu tenho 3 blusas, a florida, a listrada e a rosa. Multiplica, 2 vezes 3, 6 possibilidades. Não deu a mesma coisa aqui? Deu. Então, fechou. Princípio multiplicativo. Vamos para uma outra situação, ó. Situação 3. Um questionário. Esse aqui é um pouquinho mais elaborado, pelo amor de Deus, toma cuidado com isso. Chama atenção. Se possível, assista mais de uma vez essa questão, tá? Um questionário está sendo feito com determinada turma de uma escola. Ela contém 10 questões que podem ser respondidas com sim ou não. O princípio multiplicativo, ó, de quantas maneiras diferentes é possível responder cada questionário. Gente, eu estou trabalhando com 10 questões, ó. Então, eu vou ter que fazer o princípio multiplicativo de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Professor, por que você tem certeza que é princípio multiplicativo? Uma, porque ele deu opções, né? Ou sim ou não. Outra, porque ele está perguntando de quantas maneiras diferentes é possível responder essa questão. E por que eu não faço a árvore de possibilidade aqui? Porque, veja, uma pessoa pode colocar sim na primeira questão e não em todas as outras. Ou ele pode colocar sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Ou ele pode colocar sim, sim, não, 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 não. Ou ele pode colocar não, 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 não e sim no final. Então, vai ficar inviável a gente fazer essa árvore de possibilidades. Vai ficar muito grande. Por isso que o princípio multiplicativo está aí para facilitar a nossa vida, né? São 10 questões. Tenho 2 opções. De quantas maneiras diferentes?
princípio multiplicativo. Então, ó, na primeira questão, eu posso responder ou sim ou não. Duas opções. E na segunda, duas opções também, ou sim ou não. Terceira, também. Quarta, também. Quinta, também. Sexta, sétima, oitava, nona e 10ª questão. A única coisa chatinha aí é que nós vamos ter que multiplicar. 2 vezes 2, 4, 8. Depois, vezes 2 nós temos 16. Depois, 16 vezes 2, 32. Depois, vezes 2, 64. Depois, vezes 2, já me perdi aqui, pera lá. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Depois, 256. Depois, 512. E depois, 1024 possibilidades. Ou seja, 1024 maneiras diferentes de responder esse questionário, tá? Maneiras diferentes. Fechou? Muito bem. Isso daí então vai facilitar a nossa vida, o princípio multiplicativo, certo? Então vamos lá. Nós temos agora o próximo exercício. Vamos ver o que nós temos aqui. No próximo, ó, na quarta situação diz o seguinte: para ir em uma festa ou para ir a uma festa, Marcos dispõe de 2 pares de sapatos, 6 camisas e 4 calças diferentes. Ó, tem looks aí para fazer, hein? De quantas maneiras ele poderá se arrumar vestindo uma calça, uma camisa e um par de sapato, obviamente, né? Bom, eu tenho opções e a pergunta é de quantas maneiras. O que eu vou usar? Princípio multiplicativo. Eu posso fazer a árvore da possibilidade? Posso. Pegar um par de sapato, unir com uma das camisas, depois unir com uma das calças e ver aqui uma possibilidade, depois outra. Pode. Gente, mas nós já vimos que é um exercício de princípio multiplicativo. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos 3 opções, né, aqui. Aliás, nós temos 3 itens, né, para formar o look. O sapato, a camisa e a calça. Ok? Quantos pares de sapato nós temos? 2 pares de sapatos que ele pode usar. Quantas camisas? 6 camisas. Quantas calças? 4 calças. O que eu faço agora? Multiplico. Vamos multiplicar. 2 vezes 6, 12. Vezes 4, 48. Maneiras diferentes. Beleza? Pode ser o contrário também, ó. Lembrando que a multiplicação, a ordem dos fatores, o que são fatores? São números que se multiplicam. Então, ó, a ordem dos números que estão se multiplicando não vai alterar o produto, que é a multiplicação final. Então, se você tem dificuldade na multiplicação, começa com os maiores. Ó. 4 vezes 6, 24, vezes 2, 48. Beleza? Fechamos então aqui, ó, essa parte. Trouxe para vocês o princípio multiplicativo básico. Agora a gente vai entrar na segunda aula, na parte 2, com algumas exceções, né? Trabalhando então com números em relação a algarismos, né? Quantos algarismos a gente consegue, ou quantos números poderão ser formados com tantos algarismos, e assim sucessivamente. Então, se liga na próxima aula que vai ser importante, que a gente ainda continua com o princípio multiplicativo da contagem, só que a parte 2 é um pouquinho mais elaborada, beleza? Obrigado, pessoal, até agora, por estarem aqui comigo. Deixa um like aí, compartilha o vídeo para ajudar o canal. Valeu, até a próxima.